Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser baseada em uma história muito legal. Ela chama Assembleia de Ratos. Acho que pelo nome a gente já dá para saber que parece que eles estão formando algum plano, estão pensando em algum plano. Fica aí com a história, escuta aí que a gente vai fazer atividade depois sobre ela, viu? A Assembleia dos Gatos. Um gato de nome Farofino deu de fazer tal destroço na rataria de uma casa velha que os sobreviventes, sem ânimo de sair das tocas, estavam a ponto de morrer de fome. Tornando-se muito sério o caso, resolveram reunir-se em assembleia para o estudo da questão. Aguardaram para isso certa noite em que Farofino andava aos mios pelo telhado, fazendo sonetos à lua. Acho, disse um deles, que o meio de nos defendermos de Farofino é lhe atarmos um guizo ao pescoço. Assim que ele se aproxime, o guizo o denuncia e pômo-nos ao fresco a tempo. Palmas e bravos saudaram a luminosa ideia. O projeto foi aprovado com delírio. Só votou contra um rato casmurro, que pediu a palavra e disse: está tudo muito direito, mas quem vai amarrar o guizo no pescoço de Farofino? Silêncio geral. Um desculpou-se por não saber dar nó, outro porque não era tolo, todos porque não tinham coragem. E a assembleia dissolveu-se no meio de geral consternação. Moral da história: dizer é fácil, fazer é que são elas. E aí, pessoal, vocês gostaram da história? Vocês perceberam alguma coisa diferente nessa história? Uma coisa assim meio... sim, diferente? Sabe o que eu percebi? Que os animais falam. Será que na vida real, você consegue conversar com o seu cachorro, com o seu gato? Não, porque eles não falam, mas na história eles falam, né? Outra coisa, ela ensinou alguma coisa pra gente no final. Ela ensinou que falar é uma coisa, agora eu quero ver você fazer. Falar é fácil, né? Agora fazer que é difícil. Sabe por que ela tem esses pontos? Porque ela é uma fábula. E a fábula sempre vai ter os principais personagens como animais. Os personagens principais são animais dentro da fábula. Ou seja, eles vão conversar entre si, certo? E no final, sempre vai ter uma lição de moral pra gente. Algo que a gente pode trazer pro nosso dia a dia. Agora eu vou passar um videozinho que vai falar e explicar melhor sobre isso, tá bom? Fica com ele aí. Fábula é um texto narrativo e curto escrito em prosa ou em verso. Os personagens geralmente são animais com características humanas, como fala e os costumes, e apresentam um ensinamento, uma lição de vida para nós leitores. Como a fábula da lebre e a tartaruga, que nos ensina que é preciso se manter focado e ser humilde. Nos mostra também que todos nós somos capazes de realizar o que desejamos, desde que não desistimos de continuar. Outra fábula é a cigarra e a formiga, que nos ensina a não pensar só em se divertir como a cigarra, que só pensava em cantar e tocar violão. É melhor ser como as formigas trabalhadoras e estarmos preparados para os dias de necessidade. Essas fábulas foram desenvolvidas por um escravo chamado Esopo. E como as fábulas criticavam costumes e até pessoas, usava os animais como personagens para fugir de alguma perseguição. A fábula é uma narrativa curta que traz a reflexão de valores humanos e costuma apresentar uma moral ao final. E geralmente os personagens são animais. E aí, pessoal, deu para entender bem o que é fábula? Os pontos principais, que são os personagens principais são animais e sempre haverá uma lição de moral no final da história. Agora, nós vamos fazer atividade sobre essa história. É uma interpretação de texto. Vocês vão ter que ler a história de novo,
vão ter que ler as perguntas e responder. Vou dar uma dica. Quando vocês forem ler as palavrinhas, leem devagar para vocês, alunos, poderem ler. Caso tenha dificuldade, peça ajuda. Caso não tenha, ótimo, vou ficar muito feliz quem conseguir ler todas as atividades, todas as perguntas e o texto, viu? Ó, uma dica. Sempre que tiver uma consoante com a bocona fica aberta. A, ga, pá, vá. Agora, quando tem com a consoante e a letrinha E, a boca fica como? Lembram? P, V, D, entendeu? Agora com I, a boca fica assim, ó. Di, fi, li, ó. I. Escutem sempre a letrinha I. Lembram do som da vogal e do som da consoante? Ou melhor, primeiro vem o da consoante, depois o da vogal, quando elas estão juntas na sílaba. Do O, a boca fica po, do, co. E a do U fica pu, lu, tu. Entendeu? Agora eu quero ver todo mundo tentando ler o texto de novo e as perguntas para responder com sucesso. Beijo, pessoal. Boa atividade para vocês.